outra coisa a fazer nesta casa de oração que não seja orar, adorar e ouvir a voz do nosso Deus. Enquanto a igreja vai chegando, Senhor, e alguns já vão falando contigo, ó Pai, nós também aqui, Senhor, no seu altar, já estamos, ó Deus, aleluia, no altar da adoração e da oração, no altar de incenso. A sua palavra diz em Apocalipse 8, e subiu diante do Senhor incenso, e foi dado ao anjo um incensário, que tinha muito incenso, símbolo das orações dos santos. E o Senhor encheu de brasas do altar, e atirou para a terra, e foi vista ali, Senhor, e ouvida grande voz como de trovão. Aleluia, sinal de resposta de oração. O seu povo chega diante do Senhor, com temor e tremor. Pai, guardando os nossos pés, para adentrarmos na sua casa. O Senhor é um Deus ordeiro, e o Senhor ama quando existe ordem no arraial. Por isso, ó Deus querido, em nome de Jesus, ouve agora dos altos céus, lugar da sua habitação, através do teu Espírito Santo, esse pedido de oração que os teus filhos estão fazendo a ti. Alguns estão pedindo algo espiritual, outros estão pedindo uma cura, outros estão pedindo, Senhor Deus, livramento, outros estão intercedendo pelos filhos, por aqueles que ainda não servem ao Senhor. Não importa, Senhor, o pedido, o importante é que o Senhor ouve todos os pedidos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, visita cada irmão, visita cada irmã, esses que vêm chegando para a sua casa, ó Pai, que já venham com temor e tremor no coração, guardando os pés para entrar na sua casa. Aleluia, a fim de que o Senhor nos receba através do sangue vicário da cruz do Calvário. Ó Deus, nesta noite, Senhor, diferente que o Senhor nos fez vivê-la, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado fôlego de vida. E quando se findar o fôlego de vida, estaremos juntos com o Senhor aí nos ares, nos lugares celestiais, ó Pai. Aleluia. Ó Deus maravilhoso, bendito seja o teu nome, ó Pai. Nesta noite, Senhor, eu já pedi ao Senhor e reforço esse pedido. Cerca agora com a comitiva angelical, Senhor, esta chácara. Onde houver essa muralha, que esteja ali os seus anjos de guerra. Todos os demônios, Senhor, sejam expulsos. Não são bem-vindos nesta casa de oração, porque aqui somente o Senhor é digno de louvor e de adoração. Ó Deus Todo-Poderoso, à medida que os teus filhos vão chegando, vai curando as nossas almas, vai curando os nossos físicos, ó Pai, em nome de Jesus, e vá, Senhor, nos levando cativo todo o nosso pensamento a Ti, ó Pai. O Senhor, através do Teu Santo Espírito, já está andando neste candeeiro. O Senhor é aquele que anda no candeeiro, ó Deus. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor tem, Senhor das deusas, 7 estrelas na sua mão direita. Nós estamos nas suas mãos, ó Pai. Ó Deus, existe aqui nesta noite 2 classes, Senhor. Classes, ó Pai querido, que tem que existir. Existe, Senhor, as Martas e existe também as Marias. As Martas é aquelas que vão trabalhar nesta noite em prol do seu reino. São os músicos. São, Senhor, aqueles que vão cuidar das nossas crianças, os cantores, ó Pai, em escala, os diáconos, ó Deus, nós estamos trabalhando. E tem também, Senhor, a classe das Marias, aqueles que estarão aos pés do Senhor para ouvir, ó glória a Deus. Aqueles que estarão com os ouvidos atentos, ó Pai, à sua palavra. Ó Deus, e que nada venha impedir do seu povo ouvir a sua voz, de nós nos convertermos através da sua palavra. Deus Altíssimo, Deus maravilhoso,
Cuida, Senhor, de cada um de nós. Protege os nossos lares, cada lar aqui representado. Livra de todo mal, Senhor. Pai, não permita chegar nenhuma notícia desagradável que venha nos interromper de cultuar o Senhor nesta noite, ó Pai. Ó Deus, o Senhor nos cuidou até aqui. É porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Por isso que estamos aqui reunidos no seu nome. Não é no nome de homem, não é no nome de organização religiosa, mas é no nome do Senhor Jesus. É o nome sobre todo nome, ó Pai. Deus Altíssimo e Glorioso, em nome do Senhor Jesus, recebe, Senhor, aleluia, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, que seja tudo perfeito para o Senhor. Nós queremos deixar aqui a nossa voz, nós queremos deixar as nossas lágrimas, nós queremos ser o teu sacrifício, altar de sacrifício de louvor, ó Pai. Conforme diz, Senhor, em Romanos capítulo 12, ó Deus querido, nós queremos oferecer um culto racional. Nós estamos sabendo muito bem o que estamos fazendo aqui, ó Pai. Ninguém veio aqui à toa, ó Deus querido. Por isso que o Senhor, ó Deus, se sinta feliz com o fato desse irmão e dessa irmã já chegar na sua presença, conversando com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nós iremos agora nos colocar em pé para adorar o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, paz seja convosco. Aproveita e cumprimenta o teu vizinho com a paz de Cristo. Isso, aleluia. E nós vamos adorar o Rei. Nós vamos engrandecer o nosso Rei Jesus. Nosso Deus é para lá de grande. Ele é infinitamente grande. Sábio, nem se fala então. Eterno, Pai da eternidade. Príncipe da paz, só Ele tem paz. Levantemos as nossas mãos aos céus e dizemos a Ele essas frases, numa só voz, numa só fé, numa só união, dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, louve a Ele. na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande
vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Os louvores do seu povo, é a adoração da sua igreja, é os louvores de nós que somos resgatados com precioso sangue. É a voz da sua noiva, é a voz daqueles dos quais o Senhor resgatou com alto preço. Oh, Ramai, é a voz do seu povo que lhe exalta, é a voz do seu povo que lhe dá boas-vindas, é a voz do seu povo, o povo que o Senhor adquiriu. Oh, bendito seja o Senhor. Oh, vamos louvar ao Rei. Confiam no Senhor, seus montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém, estamos longe, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Louve pra valer. Autoridade E poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra viver. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra viver. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, Vamos lá. não dá. Confiam no Senhor. Você confia? São como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam, mas permanecem para sempre. olha o que Deus faz. Volta de Jerusalém, estamos longe, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, E o domínio, domínio em só Ele suas tem. mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Bota assim, ó. Não dá assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus. A igreja. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver Não dá, sem Jesus não dá. Segura um pouquinho aqui. Repita essas palavras. Diga assim: minha alma, ouça isso. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. 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 Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Às vezes nós cantamos apenas com o nosso cérebro, por havermos decorado a letra, e a nossa alma fica vazia. É bom cantar com o cérebro, melhor é cantar com a alma. É bom verbalizar com aquilo que gravamos no nosso cérebro, melhor é verbalizar aquilo que sai de dentro da nossa alma. Afinal de contas, o perfeito louvor não sai da nossa cabeça, não sai do nosso cérebro. Nosso cérebro apenas guarda a letra, mas a nossa alma adora aquele que é Espírito. A nossa alma é o nosso intelecto, a nossa alma é aquilo que Deus fala: aquele que quer me adorar, me adore com a alma. Me adore com o intelecto. Me adore com aquilo que você é, e não com aquilo que está na sua cabeça nem na minha cabeça. Por isso que quando nós louvamos, um perfeito louvor que sai da nossa alma, isso toca o nosso ser, toca o nosso espírito e toca também o nosso Pai. Aí nós sentimos aquela sensação de que o céu está dentro de nós. Oh, glória, aleluia, aleluia. Quando você abre a boca e dá um glória a Deus, não da boca para fora, mas de dentro da sua alma, o Senhor fica tão feliz que Ele não tem outra coisa a se fazer que não seja manifestar a graça, o poder dEle dentro do nosso ser. Ele é o nosso Jesus lindo.
maravilhoso o Senhor é. Meu Yeshua, Jesus, o dono da minha vida, meu Salvador, aquele que se entregou por nós, aquele que se deu naquele madeiro pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, pelos nossos pecados, aquele madeiro que foi um castigo e nos trouxe a paz. Tudo estava sobre ele naquele madeiro, naquela cruz. Nada mais justo do que nós darmos tudo a ele, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Nós te amamos. Jesus, começa a dizer a ele palavras de amor nessa hora, meu irmão, minha irmã. Começa a dizer a ele o quanto você é grato, quanto nós somos gratos pela salvação, como nós somos gratos, Senhor, pela tua presença, como nós somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, Senhor, pela tua companhia, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te desejamos, Yeshua. Nós te amamos, nós te desejamos. Aleluia. Cante a ele nessa noite. Eu nem sei expressar, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar, Yeshua, tu és tão lindo. Oh, glória a Deus. O profeta Isaías, indignado, ele perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? Como que se dizendo: Deus, eu tenho pregado nas ruas de Jerusalém, eu tenho falado do teu amor, parece que as vidas não mudam. Deus, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque ele foi subindo como raiz de uma terra seca. Olhamos para ele, mas beleza não havia. Ele se fez feio por conta dos nossos pecados, homem de dores, a quem os homens viravam o rosto. Ele era desprezado, ninguém ligava para ele. Ele era o Cordeiro de Deus, que carregou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas iniquidades. Mas agora ele já não é mais feio, agora ele é a coisa mais linda do universo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora ele é o Criador. Ele está, aleluia, naquilo que ele sempre esteve, rodeado de glória, rodeado de poder, rodeado de glória, rodeado de unção. Por isso a igreja se rende a ti. Por isso, ó tu que é dono, detentor dos 7 espíritos, a igreja te louva, a igreja te adora, a igreja te exalta. Aleluia. O seu amor nos constrange, Senhor. O amor do Senhor nos constrange. Aleluia. Aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Aleluia, aleluia. Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, continuemos a adorá-lo. Bendito. Glória a Deus, aleluias. O Senhor tem falado no meu coração a respeito de persistência. Nós temos que persistir em nossas orações, querido. Eu tenho vivido coisas por quais eu orei há muito tempo atrás. Eu tenho visto na minha vida e eu tenho certeza que você também tem visto na tua vida. As coisas pelas quais você pediu em oração, você está vivendo, aleluias. Mas foi com persistência, querido, não é uma vez só não. Talvez você possa pensar, nossa, esse louvor de novo. É, querida, esse louvor de novo. Porque tem muita gente precisando ter a cadeia quebrada. Precisando quebrar algemas, aleluias. As algemas do pecado que aprisionam tantas almas. E nós vamos clamar. E nós vamos decretar. Nós vamos aqui verbalizar que há poder no nome de Jesus, aleluias. Oh, Tu és santo, Deus. Oh, há poder, há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Diga isso. Há poder no nome de Jesus. Verbalize com certeza. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia, Deus. Oh, o teu poder não tem limites, aleluias. Se você crê assim, querido, verbalize com a certeza de que as cadeias serão quebradas, aleluias. Oh, glória a Deus, há poder nesse nome, há poder nesse nome, e é só nesse nome que há poder, aleluias. Oh, glória a Deus. Alto preço Ele pagou. Livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Oh, eu creio que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército que Deus levanta para lutar pelas almas. Nós somos esse exército, querido. Nós somos o exército que se levanta. Oh, aleluias, para lutar contra as potestades. Aleluias, e haverá libertação, porque há poder nesse nome, aleluias. O exército surgiu, glória a Deus. Um exército surgiu, aleluias. Um exército surgiu.
quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço som, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no teu nome, Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluias! Nesse nome tem poder, nesse nome tem poder, e você vai verbalizar esse nome agora, aleluias, e cadeias serão quebradas, aleluias. Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, pois tu estás comigo, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Ele é luz, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, diga mais uma vez, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, há poder no teu nome, Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, Pai poderoso, Esse nome é poderoso. Só esse nome nos liberta. Esse nome quebrou nossas cadeias. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Meus irmãos, que Deus abençoe. Que coisa linda. Louvores maravilhosos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou aproveitar, dar os recadinhos aqui. Olha o culto lá embaixo como tá, ó. Você tá ouvindo aí? Nossas crianças estão louvando a Deus. Vou aproveitar dar os recadinhos. Começar por amanhã. Amanhã, chegue cá, Pastor Harold, para falar sobre amanhã. O Pastor Rodrigo já está sabendo. O Pastor Harold está ministrando na aula de discipulado sobre o batismo do Espírito, com o Espírito Santo. E também sobre dons de línguas estranhas. Então amanhã, a aula de segunda-feira foi tanto conteúdo que não deu, quase que não deu para acabar, né? Ficou bem atropelado. Então Deus preparou para o dia de amanhã. Então como é que vai acontecer amanhã? Porque o pessoal do discipulado vai ficar com a gente aqui e depois nós vamos orar e buscar os dons de línguas estranhas. Então se você nunca falou em outras línguas, vem desejoso e vem desejosa para falar. Paz a todos. Amanhã, o pastor pediu
Pai está trazendo, como disse, a aula que foi ensinada no discipulado na segunda, hoje, né? Foi uma aula muito abençoada, muita discussão teve em sala, foi muito edificante. E nós sabemos que, dentre muitas promessas de bênçãos que Deus tem, de cura, salvação, libertação, tem a promessa, né, que por muitos foi esquecida, que é o batismo com o Espírito Santo. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo já? A maioria. Então, esta é uma promessa feita para a igreja, né? Então, amanhã vamos tratar de uma forma simples e objetiva. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, precisamos saber quem é o Espírito Santo. Mas vamos entender o que é o batismo com o Espírito Santo, o propósito do batismo com o Espírito Santo, a evidência que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo, né? E depois vamos estar orando para que as pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo, que elas sejam alcançadas por esta promessa. Então eu convido você a estar juntamente conosco orando, e se assim Deus, né, quiser, muitas vidas serão aí renovadas, muitas pessoas receberão batismo com o Espírito Santo e a igreja vai sendo edificada, né, pastor? Então, irmãos, amanhã acontece isso, só que amanhã também acontece o final da nossa campanha, né, pastor Rodrigo? Chega aqui, nós estamos orando pelos nossos filhos. Quando o pastor Harold falou qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo, diga assim, a evidência principal é quando as pessoas têm os frutos do Espírito Santo. Paz da igreja. Amém? Então amanhã é o último dia da nossa campanha. Nós estamos orando pelos nossos filhos. E eu aprendi algo muito importante na caminhada cristã, que Deus ele trabalha a nossa vida de uma forma especial. Por exemplo, hoje de manhã nós estávamos na escola bíblica e um versículo chamou muito minha atenção. Foi o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo... Veja o versículo. É um versículo bem conhecido, né? Que Deus ele fala na carta de Laodiceia, né? Que ele está à porta e bate. Quem abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, cear com ele, né? Então, algo que eu aprendi muito importante é que Deus ele não tem a chave no nosso coração. A chave está com você. Apocalipse 3:20. Depois você vê na sua casa lá. E você tem que abrir a porta do coração para ele. Porque, por exemplo, entra qualquer pessoa na sua casa? Você deixa entrar qualquer pessoa na sua casa? Só quem você quiser. E Jesus ele é um cavalheiro muito maravilhoso. Que ele não chega arrebentando a porta para entrar. Ele pede licença primeiro. Mas o que eu aprendi com isso? É que no mundo espiritual, se a gente for ver, dentro de nós existe um trono. E que só Jesus pode ocupar ele. Mas, às vezes, na nossa caminhada, nas nossas preocupações, nós passamos por problemas. E por um vacilo nosso, às vezes o filho está no lugar de Jesus. Ou a esposa, ou o marido, ou um problema, ou alguém te perseguiu, te feriu. E esse espaço que é só de Jesus, passa a ser dessa pessoa. E isso não pode, irmãos. E às vezes, na nossa caminhada, nós temos lutas com os nossos filhos, com qualquer pessoa. E aí é que nós devemos estar orando, clamando a Deus. E quando Jesus está em primeiro lugar, no tempo certo tudo vai ser mudado. Então, às vezes, nós fazemos a campanha, passamos 7 dias, talvez você não viu o resultado ainda. Mas dentro de mim eu tenho a convicção que o meu Deus está trabalhando. Porque nós trabalhamos na certeza que Deus ele faz o milagre. Quantos pais não oraram por muito tempo para ter um filho, igual Isaac orou 40 anos, né? E se cumpriu a promessa? Então nós estamos aqui nesse mesmo propósito. Embora nós já tenhamos o filho, e ele dessa vez ainda não está obedecendo como a gente pensa e crê, mas Deus vai trabalhar na vida deles. Porque por 25 anos eu andei perdido nesse mundo afora. Mas num dia só, Deus fez uma obra maravilhosa. E eu aprendi a amá-lo de todo o coração. Então, entenda isso. Tenha o Senhor Jesus lá no centro da tua vida sempre. Amém? Ame Ele de todo o seu coração. E amanhã, às 19h30, estaremos aqui clamando a Deus. Um clamor pela nossa família, principalmente para os nossos filhos. Porque Deus já tem feito grande obra aqui nessa igreja já. Em muitos filhos e vai continuar fazendo. Amém, irmãos?
Então não perca amanhã, às 19h30, e Deus vai abençoar profundamente a minha, a sua vida e a vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Obrigado, professor. Então tá dado os recadinhos de amanhã. Então amanhã finaliza a nossa campanha de 7 segundas-feiras, né? Estivemos orando pelos nossos filhos. E amanhã, aquele clamor, né? Vamos encerrar clamando a Deus. Depois, o pastor vai trazer um pouco da reflexão. Nós vamos orar. Pastor, eu já falo em outras línguas. Vai ter variedades de línguas. Pastor, eu nunca falei em outras línguas. Se vir com o coração ardendo em fé, vai falar, vai experimentar essa efusão do Espírito Santo. Mas a igreja não pode parar nisso, em buscar apenas o falar em outras línguas. Porque tem muitos dons, né? Muitos dons. Amém, meus irmãos? Aleluia. Oi? Sábado, chega cá. Vamos dar o recadinho já também. Culto com jovens no sábado. Vamos convocar, às vezes tá o pessoal na internet também aí. Pode ser, irmãos. Culto de jovens sábado, tá? Dia 30. O culto não vai ser realizado aqui, irmãos. O culto vai ser realizado em frente à minha casa, que tem uma praça. Então vai ser um culto de jovens ao ar livre, né? Ali na praça tem vários jovens que se sentam, que se reúnem e ficam conversando. E a gente vai colocar ali várias cadeiras, né? Vamos ali estar falando da palavra de Deus, louvando a Deus, né? E atraindo outros jovens para que eles também venham conhecer esse amor a qual nós experimentamos. Então eu gostaria de deixar o convite para todos que quiserem estar presentes lá nos ajudando, né? Vai ter o momento do culto, vai ter uma gincana lá entre os jovens depois. E depois vai ter o comes e bebes, que não pode faltar, né, pastor? Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe. Sábado, o culto de jovens vai ser uma bênção, amém? Maravilha. Graças a Deus. E tem mais um recadinho aqui, ó. O culto com as mulheres, lá com o pessoal da família da Hora Sagrada, né, do irmão Antônio. Acho que tá ali no telão, lá. Segundo Chá Mulheres. O tema é Números 27, versículo 1. E a data é o dia 27/11, né? Esse convitinho, como eles alugaram o local, vai ter um cafezão para as mulheres, né? E aí custa R$30 para cooperar e pagar o local e também o pessoal que organizou a questão dos alimentos lá para as mulheres. Então vai ser muito bom as mulheres estarem indo lá neste culto maravilhoso. Ok? Então depois vocês procurem a Mariana. Tá lá a Mariana, procura ela depois. E aí ela tem os convitinhos, né? A última vez foi mais de 20 irmãs aqui da igreja. Foi uma bênção, né? As irmãs gostaram muito desse trabalho que o irmão Antônio já faz na rádio. Glória a Deus. Irmãos, agora o último recadinho. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. E o versículo 10 que tem a ver... Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11, melhor dizendo, que tem a ver com esse último recadinho que nós vamos aqui passar. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11. Diz ali: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olhem para cá um pouco. Nós tivemos uma reunião aqui no diaconato na sexta-feira. E nós aqui, esse ambiente, é onde muitas pessoas trabalham a semana inteira. Pessoas que levantam de madrugada. Empresários, pessoas com carteira assinada, pessoas que trabalham no departamento público. E eles não vêm aqui para brincadeira. Eles vêm aqui para ouvir a palavra. O que é que nós temos que guardar? Guarda, conserva o que tens. A única coisa que nós temos de valor é a palavra de Deus, acima de todas as coisas. Então, a partir de hoje, o corpo diaconal, todos os diáconos, diaconisa, já está dada a ordem. Se ver alguém na hora do culto com o celular na mão, ele vai chegar, vai falar, se for menor, vai procurar o pai ou a mãe, e vai entregar o celular para o pai e para a mãe. Se tiver alguém cochichando no momento do culto, eles têm toda a autoridade para chegar e mandar calar a boca. Então eu vou dar agora um momento, um espaço, para que aqueles que vieram no culto apenas para conversar aqui dentro, você pode ir lá conversar lá no carro, ou ali naquele lugar, um pouco afastado, mas permita aqui somente quem tem sede de ouvir a palavra.
Então tem aí 5 minutos para alguém que quiser sair, pegar a cadeirinha e sentar lá, ou pegar a chave do carro e sentar no carro. Vai lá. Então eu entendo que somente aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Então, por favor, nesse momento de pregação, eu peço que todos fiquem em silêncio. Se alguém tiver que levantar, pegar um pouco de água, traga no próximo culto a sua garrafinha e deixa do seu ladinho, para você não levantar, ir lá e começar... E aí tira a atenção daqueles que estão precisando guardar a palavra no coração. A coisa mais importante que tem no culto é a pregação da palavra que vai ser exposta neste momento. Então, se você, a partir de hoje, entenda isso. Se você não quer ouvir a palavra, por gentileza, vá para o teu carro, sente lá, ou vá ali. Nem vá lá embaixo atrapalhar o culto lá embaixo também. Fique num cantinho reservado, chama a pessoa que você quer cochichar, e aí você conversa, põe as ideias em dia, coloca o papo em dia, mas aqui nesse lugar, a pregação da palavra e os sedentos pela palavra. Então vamos estar de pé e abrir as nossas Bíblias. Os diáconos estejam atentos àquilo que foi combinado na reunião. Pode chegar, tomar o celular, entregar para o pai ou para a mãe. Se tiver cochichando, pode chegar, mandar. Até mesmo você, irmão. A minha esposa fazia isso. Quando a gente ia para a igreja, sentava lá no fundo, a pessoa ficava cochichando, a minha esposa batia no ombro. Por favor, dá para você ficar quieto, porque eu quero prestar atenção na palavra. Então até você tem autoridade. Você levanta cedo a semana inteira. Você pega ônibus, está no trânsito pesado. Você vem aqui de fim de semana, não é para brincadeira. Você, assim como eu, estamos precisando de uma palavra. De uma palavra. E não vamos permitir que nada e ninguém venha roubar esse tesouro que nós temos. Amém? Lucas, capítulo de número 6. Versículos, a partir do versículo 46. Aleluia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, e a partir do versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Sentai-vos por um minutinho antes da gente fazer a nossa oração costumeira. Percebam, é a continuação e finalização da mensagem de Mateus 5, 6 e 7. Percebam essas duas casas aqui. Olha uma coisa interessante nessas duas casas que tem a ver com Mateus capítulo 7. A primeira casa, que é símbolo da nossa vida espiritual, essa pessoa cavou profundamente a vala, colocou os alicerces, colocou o cimento, o ferro. E aí quando vindo, como diz aqui no versículo 48, e vindo a enchente, primeiro veio uma enchente, arrojou-se contra aquela casa e também veio um rio. Além da enchente, veio também um rio nessa primeira casa. Na segunda casa, olha só que coisa interessante e importante. Na segunda casa, que está no versículo 49, na primeira, diga-se, na primeira, veio a enchente mais o rio. Agora olha na segunda casa. Na segunda, a partir do versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a terra, não tinha alicerce, e arrojando-se contra ela o rio. Pode ver. Não fala da enchente, fala apenas do rio. A primeira coisa que já vê o rio, já logo desmoronou aquela casa.
Nem precisou. Quando veio a enchente, então pronto, aquela casa já nem existia mais. Então é algo muito importante de se analisar nesses dois textos. Senhor, a sua palavra é lida. Nós vamos, Senhor, neste exato momento, continuar aprofundando, Senhor, no texto, naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, leva cativo todo o nosso pensamento a Ti. E fala ao nosso coração. Fala, Senhor, em nosso coração, através do Seu Santo Espírito. Abram-se os nossos olhos e também os nossos ouvidos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o plano de fundo é este. É o Evangelho de Mateus, capítulo 7, quando fala-nos a respeito das duas casas. As duas casas são semelhanças de vidas espirituais. Pessoas que vêm para a igreja para ouvir a palavra. Pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra. As duas classes ouvem a palavra. Tanto aqueles que edificam sobre a rocha, como também aqueles que não edificam sobre a rocha. Os que edificam sobre a rocha, eles ouvem a palavra e guardam a palavra. E praticam a palavra no dia a dia. Qual é as palavras que Jesus fala no final de Mateus capítulo 7? No final de Mateus capítulo 7, no versículo de número 28, o Senhor Jesus diz assim: quando o Senhor Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, as palavras que o Senhor Jesus proferiu naquele dia foi o Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, ele é o crivo, essas passagens é o crivo da nossa vida espiritual. Entenda isso. Essas passagens, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o crivo da nossa vida espiritual. É ali que vai nos mostrar se nós estamos edificando a nossa rocha, a nossa casa na rocha, ou se estamos edificando a nossa casa na areia. É em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, aonde o Senhor Jesus coloca para nós esse cardápio, para nós observarmos tudo aquilo que Ele pede, tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele também desenhou, tudo aquilo que Ele usou de exemplo, tudo aquilo que Ele introduziu naquele dia. É nesse capítulo 5, 6 e 7, nesses capítulos, que está ali relatado se nós estamos ou não estamos dando ouvidos à palavra de Deus. Quando estamos dando ouvido à palavra de Deus, nós então vamos praticar a palavra de Deus, praticar aquilo que o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Só que eu não consigo praticar essa palavra, os pedidos que ele me diz no capítulo 5, 6 e 7, se eu não buscar a presença dele. Porque se eu, com a cara lavada, querer praticar algo, ler no meu dia a dia, Mateus capítulo 5, bem-aventurados humildes de espíritos. Bem-aventurados humildes de espírito. Eu tenho que ser uma pessoa humilde, mas com a minha própria força, com o meu próprio ser, com a minha própria vontade, eu nunca conseguirei ser. Você, com a sua própria força, também nunca conseguirá ser. Podemos até participar de uma seita religiosa para tentarmos praticar boas obras, mas dentro de nós não tem mudança alguma. É aquilo que Paulo disse, sepulcro, caiado, dentro de nós tem coisas ruins, que somente através do Espírito Santo, penetrando dentro do nosso ser, que nós conseguimos concluir com boa eficácia e com nota altíssima, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu sei que às vezes é até cansativo, que já estamos há alguns dias falando sobre esse assunto, mas é um assunto muito glorioso, é o assunto aonde o Senhor coloca o prumo na nossa vida e vai nos mostrar e vai nos fazer entender que se quisermos verdadeiramente sermos salvos e se quisermos verdadeiramente, depois que chegar os problemas nas nossas vidas, símbolos dessa chuva de problemas, símbolos desses arrojar de rios, se dá oportunidade aqui para cada um, fala para mim qual é o seu problema, nós iremos passar aqui horas e horas.
Cada um tem um problema. Alguns mais profundo do que os outros. Alguns mais sofridos do que os outros. Mas todos nós aqui temos os nossos problemas. A questão é, em meio a esses problemas que chegaram, símbolo dessas chuvas, será que se arrojar um pouco mais, se piorar um pouco mais, porque a Bíblia Sagrada diz que além da chuva vem também o arrojar dos rios. E não bastando isso, vem os ventos, tempestades, que dão com ímpeto contra as casas. E que tipo de casa nós somos? É o que o Senhor Jesus está nos fazendo entender. Que quando vêm essas tribulações em nossas vidas, é uma oportunidade para Ele aumentar a nossa fé. É uma oportunidade para que Ele tire a poeira da nossa fé, a teia de aranha da nossa fé, e nós, assim como os discípulos, venhamos aclamar: Mestre, não te dá que morramos. E Ele vai se levantar e vai dizer: mar, vento, e a gente vai ficar como os discípulos: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que ajudou a resolver esses problemas que eu achava que eu ia sucumbir? É porque você está praticando aquilo que Ele te mandou praticar. Aleluia. E nessa prática, no capítulo de número 6, aonde paramos, ele vai falar sobre a ansiedade. Capítulo 6, a partir do versículo 25. A continuação do sermão dele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, o vosso Pai a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ansiedade. Lógico que todas as pessoas que assumiram um compromisso de se casar e constituir a família, lógico que a nossa preocupação é trazer o alimento para a nossa casa, é trazer os meios, os recursos para que possamos pagar as contas feitas. Mas tem gente que fica ansiosa, gente que não tem fé no Criador. Essa pandemia mostrou para muitos de nós que muitas pessoas que viviam apenas de aparência dentro das igrejas, quando perderam os seus bens, quando perderam os seus negócios e mexeram nas finanças, essas pessoas perderam tudo. Já não conseguiram mais estar nas igrejas, já pararam de congregar, pararam de exercitar a fé, pararam no meio da caminhada, e estão a um passo de se tornarem estátua de sal para olharem para trás. Mas aqueles que têm fé em Cristo Jesus e sabem que mesmo vindo uma crise qualquer, mesmo vindo algo que vem experimentar o mundo inteiro, sabemos que quem deu a nossa família foi Ele, e quem vai cuidar da nossa família é Ele. Sabemos que quem nos deu o dom da vida foi Ele, e quem vai nos alimentar é Ele.
Sabemos que ele, como ele está dizendo, que os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu vestir-se como um lírio daquele lá. Mas se nós tivermos fé, não vai faltar nada. Não precisa ficar ansioso por nada, ficar pensando o que eu vou comer, será que vai ter comida para me dar para minha família amanhã? Os gentios é que se preocupam com isso, mas nós não. O nosso papel qual é? Buscar o reino de Deus e também a justiça do reino de Deus. Agora a alimentação, a escola, o pagamento da van escolar, o pagamento da faculdade, a comida na mesa, a comida na despensa, a roupa, o sapato, é Deus quem vai prover. É Deus quem vai prover. Basta nós apenas buscar o reino e permitamos Ele agir na nossa vida. Muitas pessoas estão ansiosas com muito ou pouca coisa. Irmãos, nós como pais, nós sempre queremos dar o alimento à nossa família. Chefes de família, o Senhor Jesus faz uma comparação. Se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas a vossos filhos. Agora o vosso Pai Celestial, Ele não é mau, Ele é muito pelo contrário, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Ele vos dará o Espírito Santo para quem pedir. Só o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem a presença do dono de tudo. Então Ele cuida de tudo. Ele cuida da saúde emocional, Ele arranca as preocupações, Ele fala, eu estou contigo, mas chegou uma crise, chegou algo muito terrível, eu estou contigo, eu sou o dono de tudo aqui, pode ficar tranquilo, busque o Senhor, busquemos o reino dos céus e a justiça do reino, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Aleluia, aleluia. Ele continua, agora no capítulo 7. Ele vai falar a partir do versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Antes da continuação, irmãos, prestemos bem atenção. Pastor, então, se ele pede para mim não andar ansioso, com esse tipo de coisa, por esse tipo de preocupação, se ele pede para mim não andar ansioso com esse tipo de preocupação, os que fazem ao contrário, que andam ansiosos por esse tipo e tendo esse tipo de preocupação, quer dizer que quando chegar os problemas vai ruir? É isso que está dizendo o texto. É claro, é simples, é objetivo o texto. Quem anda ansioso, preocupado com as coisas inteiro, quando chegar um pouquinho de chuva de problemas, rui, não consegue permanecer de pé. Mas aqueles que são do Senhor Jesus e fazem aquilo que Ele pede, busque o reino e a justiça do reino, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Não tem nada melhor do que ser criado e ser alimentado pelo Pai das luzes, o Senhor, o nosso Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Outro assunto, que ele vai mudando os assuntos, desde o capítulo 5 ele vai mudando paulatinamente aos assuntos, porque ele tem pressa em nos abençoar. Todos nós temos esse defeito terrível, só que não é de fábrica não, é defeito herdado de Adão e Eva. Defeito terrível, de querer julgarmos as pessoas, sendo que primeiro devíamos fazer uma análise na nossa vida. Queremos julgar os outros, falar dos outros, mas nós mesmos não fizemos uma análise na nossa vida. E ele diz que primeiro nós devemos tirar uma trave que está no nosso olho, para que nós possamos aí sim ajudar o nosso irmão e não julgá-lo. Então, essas pessoas que costumam julgar as outras e não se julgam a si própria, esse tipo de gente, quando chega uma chuva de problema, a situação fica caótica.
o texto, nós nunca devemos perder de pano de fundo as duas casas, é a continuação. Quando julgamos os outros e não fazemos uma análise na nossa vida, quando chegam os problemas e chegam para todos nós, aqueles que não praticam o que o Senhor Jesus está pedindo para praticar, vai ruindo. E quando vai ver, a casa espiritual acabou, voltou para trás. Estava num caminho, sobe a campina, disse o anjo para Ló e a sua família, e a esposa de Ló, corpo para frente, cabeça para trás. Uma tristeza. Perdeu a esposa por a esposa não ter fé de continuar na caminhada. Nós não podemos jamais falar algo de alguém sem primeiro analisar nós mesmos. Primeiro vamos tirar a trave dos nossos olhos para podermos enxergar, buscar a presença de Deus e com amor chegar na pessoa e falar: olha, você está assim, assim, assado, está errado, cuidado com isso. Ao contrário, irmãos, quando chegam os problemas, vem também as frustrações. E Deus não quer ninguém frustrado. Deus não quer ninguém de cabeça baixa. Deus quer as pessoas de cabeça erguida, pessoas honradas, pessoas que vão adiante, pessoas que vivem milagre. Cadê você? Aleluia. Olha agora que coisa forte que ele diz no versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Não dei aos cães o que é santo, nem lancei ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Irmãos, isso aqui é algo muito importante que nós temos que compreender. Até quando nós vamos ficar indo atrás de pessoas que não querem nada com Deus? Até quando você vai ficar estendendo a mão com gente que não quer mudança de vida? Mas pastor, peraí, não está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho? Irmãos, até o Senhor Jesus deixou de pregar para gente que não queria saber de nada. Nós temos que fazer uma análise clara. E nós temos isso porque nós temos o dom do Espírito Santo, e desses dons tem o discernimento. De pessoas que não querem mudança de vida. Pessoas que você vai, você fala, você está lá aconselhando, mas elas não querem mudar. Elas não querem ouvir para mudar, para se converter. Apenas quando a coisa aperta, elas vão atrás. Mas quando você fala, está na hora de ter uma mudança, eles não querem. O próprio Senhor Jesus, que ele se recusou a falar com o rei Herodes. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 8 e 9. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 8 e 9. Olha que coisa interessante. O rei Herodes, vendo ao Senhor Jesus, sobremaneira se alegrou. Olha só, se alegrou de ver Jesus, ficou alegre. Pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a teu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Esse tipo de gente é gente que só quer viver milagre, mas não quer mudar de vida. É gente que quer só buscar as mãos de Deus, porque as mãos de Deus faz milagre, mas não quer buscar o face. A face fala de intimidade. A face, ele taca aqueles olhão dentro do nosso ser e a gente faz enxergar os nossos erros e falar, eu preciso melhorar e mudar de vida. Esse tipo de gente, classificação de Herodes, versículo 9, e de muitos modos o interrogava. Sabe o que Jesus fez? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Sabe por quê? Porque Jesus tem o dom de discernimento, o raio-x. Eu não vou nem gastar saliva com esse aí, porque esse aí não quer mudança. Esse aí só quer ver os meus sinais, mas não quer mudança. Ele só quer ver o que eu posso fazer, mas ele não quer mudança.
E eu não vim apenas para fazer sinais, eu vim para aqueles que querem mudança. Por isso que o Senhor Jesus, ele tem prazer em detalhar certas coisas para nós que queremos mudança. A mudança é necessária. Paulo também deixou de falar. Pastor, que isso? Paulo também deixou de falar em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 44 até o 47. O apóstolo Paulo também deixou de falar. Por quê? Porque ele viu que aquelas pessoas não queriam mudança. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44. Na cidade de Antioquia, o apóstolo Paulo pregou. No outro sábado, ele foi convidado a pregar de novo. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais, tchau para vocês. Virou as costas para ele e foi embora. Cumpria-se que primeiro para vocês, judeus, era para ser pregada a palavra de Deus. Nós estamos aqui pregando. Mas já que vocês não querem mudar de vida, fique aí. Isso é um sinal para nós. Quando o texto fala em Mateus: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. A carta de Paulo em Coríntios diz que nós carregamos um tesouro em vaso de barro. Nós carregamos o Espírito de Deus. Você já viu alguém lançar pérola para os porcos? Está aqui, porquinho. Toma essa pérola aqui, ó. Toma essas pérolas aqui. Os porcos vão pisar em cima, não é lavagem. Não deis aos cães também o que é santo. Irmãos, vamos aprender uma coisa. Falou uma vez, falou a segunda vez, a pessoa não quer nada com nada, segue sua vida. Segue seu caminho. Não, mas eu preciso... Igual uma pessoa falou: não, mas você é pastor, você tem que vencer a ovelha pelo cansaço. Onde é que está isso na Bíblia, irmãos? Jesus não é fim de feira. Jesus é a gente chegar com amor, falar, aconselhar. Depois não quer mudança, não tem o que falar mais. Já foi falado. Não vou mais lançar pérolas mais. Porque agora eu vou seguir o meu caminho. E quem não quer vai fazer o quê? O Senhor Jesus também, os discípulos chegaram, estavam perto dele, e chegaram também aquela classe religiosa, e perguntaram para ele: por quê? Com que poder e com que autoridade você faz essas coisas? Eu disse você, porque gente que não respeita Jesus chama ele de você, mas nós chamamos ele de Senhor. Com que autoridade você faz essas coisas? O Senhor não queria responder, mas ele disse: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? Os religiosos coçaram a cabeça. Se nós falarmos que é do céu, ele vai dizer: por que você não batiza? Por que vocês não se batizam? E se nós falarmos é dos homens, João Batista é tido como profeta, nós vamos morrer apedrejados aqui mesmo. Então a resposta é essa: nós não sabemos. O Senhor Jesus falou assim: já que vocês não sabem, eu também encerro o assunto aqui. Não vou evangelizar vocês que não querem mudança. O próprio Deus encarnado não lançou pérolas aos porcos. E você vai continuar lançando até quando? Até quando? Vai ficar, senta aí, vamos conversar de novo pela 1000ª vez. Irmão, para de perder teu tempo. Entrega para Deus que Deus cuida. Só Ele cuida, Ele sabe cuidar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, e quem faz ao contrário? É o que o texto Pão de Fundo está dizendo. Quando chegam os problemas, você está com duas cruzes, a tua e a do outro. Não está dando conta nem das suas vezes e quer ficar ajudando gente que não quer mudança, irmão. Para com isso. Para com isso. Já foi falado.
Põe um ponto final aí e deixa agora Deus colocar uma vírgula e Ele continuar essa situação aí. E você só ora e intercede. Pastor, mas que precisou de alimento. Você não vai negar, lógico que você vai ter que dar o alimento. Não pode negar alimento nem para o nosso inimigo, quanto mais por pessoas que a gente tem um carinho. Mas agora sentar de novo e falar as mesmas coisas, já deu. Já deu. Está na hora de nós tomarmos posse dessa palavra e irmos adiante. É difícil falar isso, irmãos, mas é o Evangelho. É o Evangelho. É o que Jesus deixou. Agora ele vai incitar a orar. No capítulo 7, versículo 7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho vier pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, primeiro ele vai incitar a oração. Ele incita. Pedi e dai-se-vos-á. Se você sair daqui agora e pegar o seu carro e ir lá bater na Câmara dos Vereadores, está fechado. Se você ir lá na prefeitura, chegar lá no Prada, bater lá, está fechado. O guarda vai falar, é só amanhã a partir das 9 o expediente. Se você pegar, vou lá em Brasília para tentar falar com o presidente da República, vai chegar lá, hoje não tem expediente, está fechado, não tem como você pedir nada aqui. Mas se você com a fé chegar na porta do céu, a porta está aberta. O dono de tudo vai falar, pode pedir, pode pedir. Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Oh, glória a Deus. Ore mais. Pare de reclamar e volte a orar. Pare de murmurar e volte a orar. Pare de blá 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 e volte a falar com Deus. Cadê você que está entendendo isso? Pedi, dai-se-vos-á. E tem outro versículo que diz, pedi, dai-se-vos-á o quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Como é que é isso? É como um pipoqueiro. Bota a pipoca aí, pá. E para encher o saquinho, ele mais pipoca, é assim que Deus quer. Pede que Ele dá, busca que você o encontra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vou fazer uma pergunta lógica. Quantos de nós sabemos que se orarmos mais, Deus muda as circunstâncias? Deixa eu ver. Todos nós sabemos. Por que então não oramos tanto? Ficamos reféns de nós mesmos. Sabedores e detentores dessa verdade, que se buscar, encontra, que se bater na porta, a porta se abre. A porta dos homens se fecha, mas a porta do céu se abre. Qual é o segredo? Ser lavado e redimido pelo sangue de Jesus, é dobrar o joelhinho aqui no chão, colocar o joelho na terra, ou se humilhar na presença de Deus, a porta do céu se abre. Ah, você não entendeu, não é qualquer porta, não. É a porta daquele que controla todo o universo. É aquele, ó, só para você entender. Daqui a pouquinho vai ter o processo da fotossíntese. Está na caderneta dele, está na agenda dele. Está a hora o processo da fotossíntese. Ah, vai dar meia-noite. Ô, glória, meia-noite eu vou tirar essa misericórdia de hoje e vou colocar a misericórdia do amanhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. 5 e pouquinho da manhã, alva, está na hora de chegar. Ele tem o controle de tudo. No espaço sideral, então, nem se fala. No mais profundo mar, está lá o peixinho, está lá seres que nós nem sabemos que existem lá, mas ele sabe.
Tá com fome. Deixa eu mandar lá o recurso lá, mandar alimento. Lá na selva, os leõezinhos, miando de fome. Só mandar lá a comidinha. Deixa eu deixar tudo preparadinho para a mãe deles e o pai dele caçar para trazer alimentinho para eles. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que você é só bater, ele já vai abrir, vai falar: o que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Oh, glória. Aleluia. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também para eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de atendimentos mecanizados. Pode ver, se você chega numa loja mecanizado, às vezes a pessoa com aquele ar: bom dia, seja bem-vindo. Mas você sabe, porque a gente sente, né? Tem um amigo meu que até hoje é o mesmo padrão. Você liga para ele, ele sabe aquela alegria de atender um cliente. Às vezes algum mecanizado: oi, seja bem-vindo, que podemos ajudar você. Mas por dentro não vejo a hora de você sumir daqui logo. Então hoje nesse sistema mecanizado, forçado, quando as pessoas chegam, faça aquilo que você quer que faça para você. Isso vale de exemplo para nós. Nós também às vezes, tocou o telefone, você olha, problema de novo. Não faça isso mais não. Atenda, socorre. Faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Lá vem aquele cara chato de novo aqui. Não faça isso não. Atende como um ilustre. Tudo que você quer que faça com você, faça com o próximo. Pastor, eu ando sendo muito maltratado por aí. Será que você não está maltratando ninguém, não? Às vezes nós nem percebemos quando somos arrogantes, quando somos chatos. Às vezes já está no modo automático da chatice e da arrogância. Por isso que a Bíblia diz assim: examine-se o ser humano a si mesmo. Faça um exame a si mesmo. Busque na memória como é que foi a semana. Como é que foi a tratativa com as pessoas. E aí você vai entender o porquê que você está sendo bem recebido e bem atendido, ou mal recebido e mal atendido. É a lei da semeadura. Deixa eu ver quem entende isso. Isso depende, olha só, depende a lei e os profetas. Tudo está ligado, irmãos, nessa questão de nós estarmos de bem com a sociedade. Sociedade, já pensou nessa palavra? Sociedade. Sociedade brasileira. Nós somos sócios em comum. Eu não posso, você como meu sócio e eu como teu sócio, nós vivemos nessa sociedade. Agora, se você não vai com essa fachada aqui, e se eu não for com a sua fachada, eu tenho que pegar meus trabucos, né, vamos dizer assim, minhas coisas, e ir lá para a selva amazônica, ficar sozinho lá no meio do nada. Já que eu não quero viver em sociedade. Mas se eu moro aqui e vivo em sociedade, eu tenho que ir com a sua fachada e você tem que ir com a minha fachada. E eu tenho que respeitar o teu espaço e você respeita o meu espaço. Mas, infelizmente, através dessa situação caótica do afastamento do ser humano de Deus, a sociedade em qual vivemos, alguns colocam músicas altas, com letras maliciosas, e não respeita a sociedade, não respeita o sócio. Aí nós temos que, às vezes, estar no carro, tem que levantar os 4 vidros para não ouvir aquela nojeira que está tocando nos dias de hoje. Perderam-se os bons costumes. Então a sociedade hoje está corrompida. Mas eu louvo a Deus que nós estamos indo para uma nova sociedade. Lá nessa sociedade lá do céu, irmãos, todos se respeitam. E para ir para lá, o treinamento é aqui. Dá para olhar aí pro vizinho aí no olho? Olhar no olho. Busca aí os olhos aí de alguém, dá para olhar? É aqui. Não é? A cruz de Cristo fala ou não fala? Quantas partes tinha a cruz de Cristo? 2. Horizontal e vertical. Horizontal fala do relacionamento com o próximo.
Vertical fala do relacionamento do homem para com Deus. Eu sei também que o texto diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Do que depender de vós, porque tem gente que não vai ter jeito. Eu já disse aqui, é você aqui, a pessoa lá, Pai do Senhor, Deus abençoe, e segue a vida, porque é problema. Mas o que depender de vós, tende paz com todos. Para mim tem que estar tudo em paz, e para você também. Se nada impede o nosso relacionamento aqui, se está tudo certo aqui, não devendo nada a ninguém, não tendo raiva, ou a palavra do momento, não tendo ranço de ninguém aqui, e também lá fora, na sociedade. Se está tudo bem, nada nos impede de chegar lá. É impossível ter um relacionamento na vertical se tiver alguma coisa aqui na horizontal. Porque a primeira coisa que ele vai tacar os olhão: sim, você está pedindo isso, mas e a inimizade? Você está querendo isso, mas a lei e os profetas é amar o teu próximo como a ti mesmo, e você tem ranço. Não vai dar para te atender aqui não. Volta outra hora. Ele fala isso. Vai lá consertar, depois você volta. Mas como é que se conserta? Só buscando o dono do amor. Quando buscamos a Ele, a presença dEle vem aqui dentro, e a gente então consegue amar. O amor verdadeiro. Do contrário, como dizia minha tia Hilda, neca, neca de catibiriba. Ou seja, não dá certo. Aleluia. Vamos continuar. As duas estradas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa é uma situação muito complicada, porque na nossa carne está o desejo maléfico do pecado. Então, isso aí se abre, uma coisa muito larga, mas muitos entram por ela. Eu conheci um moço, um jovem, bonito, cabelo cacheado, menino bonito. E ele entrou nessa questão de rave. E lá ele começou a se drogar. Deu uma overdose naquele moço cheio de saúde, um moço muito bonito. E bateu as botas com 21 anos de idade. Larga é a porta que levam para esse tipo de coisa. Hoje em dia também essa porta pequenininha aqui, mas espaçosa, dependendo que botar os olhos aqui, pronto, no subconsciente, já não quer buscar a presença de Deus. A primeira coisa, quando não estamos bem na horizontal, e começamos a dar abertura, e começamos a buscar essas portas, eu vou me afastar. Essa é a primeira frase. Eu quero ficar um tempo aqui. Mas Jesus se afastou de nós. Quando os casais estão na crise do relacionamento, eu quero afastar. Irmãos, agora não é hora de afastar. Agora é a hora de buscar. Buscar em Deus a sabedoria, buscar em Deus o amor, buscar em Deus a compreensão. Todos os porquês, Jesus tem todas as respostas. Agora é a hora de buscar, não é a hora de afastar. Mas apertada é a porta que conduz à vida. E são pouquíssimos o que acerta com ela. Pouquíssimos. É triste, mas é uma realidade. Tem um hino que diz assim: o mercado está vazio, o trabalho se findou, é a volta do Deus Filho. Mas na verdade, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja, infelizmente o mercado vai ficar cheio. Sabe por quê? Muita gente, por tão pouquinha coisa, por pequenina coisa, tem perdido a essência da espiritualidade. Muita gente, por coisinha pequena, tem deixado a essência da vida espiritual. Não perca a sua essência. Diga aí às pessoas aí, diga aí ao seu vizinho, não perca a tua essência.
Não perca a essência. Vamos continuar com a essência. Por tão poucas pessoas têm perdido a essência. Lembrei-me de um jovem que era amigo da minha esposa. Estava no culto da mocidade. Chegou, saiu do culto e parou num baile. Mas o que você vai fazer aí? Os coleguinhas disseram que estava na igreja com ele. Ele disse: hoje é o último dia que eu vou no baile. Eu só vou lá para resolver uma coisinha no baile. E aí ele foi no baile. E lá ele deu em cima da menina, de uma menina. E o namorado da menina, que tinha brigado com ela, ela não queria saber mais dessa pessoa. Quando viu aquele moço, esperou ele sair. Na saída ele chegou e deu um tiro na cabeça daquele moço. Foi a última vez que ele foi no baile. Perdeu a essência por uma coisa tão insignificante. Pastor, mas ele perdeu a salvação? Eu não posso julgar. Eu não posso. Jesus é amor, ele quer que todos sejam salvos. Se o ladrão da cruz foi salvo no último momento, se Nabucodonosor foi salvo, que a Bíblia diz que ele se converte, não podemos julgar. Mas eu sei que ele perdeu uma grande dádiva de formar uma família bonita e viver as bênçãos de Deus. Ele próprio interrompeu as bênçãos de Deus. Não interrompamos as bênçãos de Deus na nossa vida por teimosia nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Agora ele vai falar dos falsos profetas. Acautelai-vos, no versículo 15, dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Diga assim: eu não posso julgar. Diga, mas eu posso observar. Os frutos, eu posso observar as árvores. Essa condição de frutos é tão importante que um dia o Senhor tomou o nosso querido irmão Lucas no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Olha o que ele diz. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Aleluia. No versículo de número 14, ele diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo e o ridicularizavam. Mas o Senhor lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sido anunciado o evangelho do reino, e todo o que se esforçar entra por ele. Geralmente, os falsos profetas, eles sempre se engrandecem. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas os frutos, quando você vai ver, só tem espinhos, só tem abrolhos. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo de número 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira
plantada numa vinha. Presta atenção no texto. Uma figueira. Figueira produz figos. Na vinha. A vinha produz vinho, suco de uva. Uma figueira plantada na vinha. Onde vai chegar? E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave em redor dela e lhe ponha o estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, o Senhor pode mandar cortar. O Senhor Jesus está no último ano de ministério. Com 30 anos ele saiu, começou a pregar para Israel, o símbolo da figueira. Israel, eu estou pregando o evangelho do reino. Israel ouve o sermão da montanha. E Israel ouvia por aqui e saía por aqui. Israel, Israel, estou pregando para vocês o evangelho do reino. Cadê os frutos, Israel? E não tinha. Cadê os frutos? Só tinha mentira, só tinha religiosidade barata, só tinha hipocrisia. Cadê os frutos? Aí ele fala: há 3 anos. É o último ano do meu ministério. Estou pregando aqui e não estou vendo mudança de ninguém. Pode cortar essas árvores aí. O viticultor é o símbolo do Espírito Santo. Vai interceder: Senhor, permita ainda esse ano que eu vá escavar do lado, vou pôr adubo, vou escavar do lado, vou trabalhar a terra. Se até o fim do ano não dá fruto, o Senhor pode cortar. E o texto termina sem uma definição. Os frutos são os frutos do Espírito Santo. O evangelho do reino é pregado constantemente para nós. E nós, como árvores, devemos dar os bons frutos. Quando não se tem esses bons frutos, ele está dizendo: anos e anos eu estou pregando e não está tendo a mudança. Vamos cortar essa árvore, está ocupando inutilmente a terra. Jesus está chamando de inútil quem não dá fruto. Jesus está chamando de inútil pessoas que não têm amor, que não têm domínio próprio, que não têm temperança, pessoas que não têm mansidão. Jesus está chamando de inútil. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra está confrontando, hoje é um dia bom para se mudar. Hoje é um dia maravilhoso. Aproveita que está caindo a chuva externa, né? Caiu a chuva externa, está preparando a terra, mas aqui está caindo a chuva interna. Vamos deixar ele molhar, lavrar essa terra para se ter frutos. Oh, bendito seja o Senhor. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um ser humano prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos estar em pé. Aleluia. 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 Um culto de doutrina, mas é doutrina pura. Um culto de reflexão naquilo que Jesus fala. A partir de hoje, nós devemos urgentemente a ler constantemente esse sermão da montanha e ver se a nossa vida está enquadrada nisso, e ver em que tipo de casa a nossa vida está enquadrada. Na casa
que ouve e pratica a palavra dele, buscando a ele, ou na casa que ouve, sou só simpatizante do evangelho. Não quero mudança, apenas me simpatizo com o evangelho. É uma casa que vai cair em ruínas, conforme diz o texto. O Senhor Jesus não quer nenhum de nós sendo apenas ouvintes. O Senhor Jesus quer que nós venhamos a ser ouvintes e praticantes da palavra. Só que para isso é necessário buscarmos a Ele constantemente, irmãos. Porque isso que nós temos chamado corpo humano é algo que nos atrapalha, quer nos levar, arrancar de nós a espiritualidade. Por isso que quando nós buscamos a Ele, isso aqui fica mortificado. Paulo, ele chega ao ponto de falar numa linguagem figurada: eu esmurro a minha carne para buscar Cristo. Eu esmurro, eu nego os desejos da carne. Os desejos da carne é: não precisa levantar num domingo de manhã para ir para a igreja fazer o quê? Você já trabalhou a semana inteira. Mas aí essa palavra me diz assim: levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso. A gente chega cansado, mas segunda-feira, para que culto? Já teve culto ontem, a nossa cabeça é assim. Já teve culto ontem, para que culto na segunda-feira? A gente chega aqui todo cansado na segunda-feira e sai daqui renovado, depois que ora. Mas quarta-feira, de novo culto, já teve domingo, já fui de manhã, já fui à noite, já fui na segunda, para que na quarta? Nós chegamos aqui na quarta, recarregamos a bateria, adoramos o Rei do Universo, ouvimos uma palavra e saímos daqui vitoriosos. Tudo que é do lado espiritual, nós temos que dar valor. Nós, olha só, nós valorizamos, levantamos pela manhã, e é bíblico, nós temos que suar a camisa. Ficamos horas e horas no nosso trabalho dando o melhor nosso, na atenção, para não ser chamado a atenção pelos superiores. Aqueles que são empresários, dá atenção para não tomar prejuízo, na atenção, horas e horas. Agora, quando é para vir na casa daquele que deu todos esses benefícios, eu vou ficar relutando. Eu tenho que colocar na minha cabeça que eu tenho que buscar essa joia rara, que Jesus é a minha joia rara. Porque o que vai passar, um dia a vida profissional passa, aposenta-se, ou fica doente, não tem como, o cérebro não acompanha mais. Mas Jesus está dizendo: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passam. Por isso que ele diz: guarda o que você tem, para que ninguém venha tomar de você a tua coroa. O que nós temos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Até a nossa parentela passa. Tenho certeza que assim como eu, você perdeu pessoas importantes da sua vida, que passaram. Alguns morreram, outros casaram, amizades passaram. Você agora nem quase não vê as pessoas, amigos antigos. O que não passou na sua vida? A palavra de Deus. Quando estivermos na fase idosa, o que vai dosar e alegrar a nossa vida é a palavra de Deus. Por isso que o sábio Salomão disse: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Enquanto você tem força na perna, busca a Deus. Enquanto você tem saúde para levantar de manhã e vir para a igreja, busque a Deus. Enquanto você tem físico e robustez para buscar a presença de Deus de segunda, de quarta, busque. De terça-feira, de quinta-feira nas campanhas, busque. Porque vai chegar um momento lá no futuro que você vai estar gagá, e aí não tem como, porque a saúde vai depender dos outros, a visão vai ficando obscurecida, e agora não dá para mim ir para a igreja. Mas o que eu tenho? Eu tenho a palavra guardada no coração. E a palavra alegra a alma, a palavra traz vida, a palavra nos edifica, a palavra nos santifica, a palavra nos levanta,
A palavra nos diz: vinde, benditos meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado aqui em cima. Chega de sofrer aí embaixo. Vão todo mundo aqui ser transportado para cima. Quem é que vai? Quem guardou? Quem guardou? Quem guardou? Tem aquele hino da Cassiane, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes no sangue lavei, e nas suas asas, aleluia, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não tenho razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Aleluia. Assim como o fogo depura, vem tua obra em mim contemplar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Que tipo de casa nós somos? Qual é o tipo de casa que nós somos? Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer ou beber, muito menos pelo que haver de vestir, porque o nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos. A única coisa que devemos fazer é buscar ao Senhor e o reino do Senhor, bem como a sua justiça, e permitir que as demais coisas Ele acrescente, porque a bênção dele é melhor que a bênção do homem. A bênção dele alegra, a do homem entristece. A bênção dele é sacudida, recalcada e transbordante. A bênção humana é apenas por alguns momentos. Oh meu Deus, oh meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para edificar a nossa casa. Isso é muito sério, Senhor, que nós estamos aqui ministrando e que o Senhor está nos dizendo. O Senhor quer homens e mulheres que venham edificar a sua casa na rocha. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ajuda, Senhor, desde o menor até o maior. Ajuda as nossas crianças a edificar a casa delas na rocha. Ajuda nós, pais, a edificar nossa casa na rocha. Ajuda os jovens a edificar a casa na rocha. Ó Deus, em nome de Jesus. Você tem aí 1 minuto para orar pela tua vida. Vai lá, ore aí. Ore por você, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a edificar a nossa casa sobre a rocha. Deus, a não apenas somente ouvir, mas ouvir e praticar. Isso, meu irmão, fale com Deus aí. Busque força em Deus nessa hora. Ora machadaramalaya. Busca força em Deus. Somente Ele é o dono de todo poder, o dono de toda a força. Deus, ajuda a sua igreja a edificar a casa sobre a rocha. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, quando a nossa casa é edificada na rocha, nós não afastamos, muito pelo contrário, nós prossigamos, estamos prosseguindo, ó Pai. Oh, glória a Deus, quando a nossa casa está edificada sobre a rocha, nada e nem ninguém nos para. As circunstâncias adversas não nos param, os problemas não nos param. Ó Deus, quando estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha, só tem uma coisa dentro de nós: buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Quando o Senhor Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aleluia. E aí quando ele desceu do monte, no capítulo 8 tinha uma pessoa leprosa. Quando desceu do monte, olha que coisa linda, aquele leproso não podia estar ali no meio da multidão. Aquele leproso certamente estava ouvindo a voz do Senhor de longe, porque ele sabe, a força do vento levava a voz. Aquele homem ouviu, falou: agora eu ouvi, criou fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E aquele homem leproso não podia estar lá, ele vai no meio da multidão, credo, homem nojento, purulento, abre, e lá vai ele. Senhor, ele chega, prostra e adora: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor Jesus não podia, né? Os leprosos não podem nem chegar perto, muito menos por a mão. Eu quero, fica limpo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra. E nós criamos fé no nosso coração ouvindo a palavra, e agora nós vamos praticando. No decorrer dos dias pode pedir, porque ele já disse assim: eu quero fazer, eu quero operar, eu quero te atender, eu quero fazer. Amém, meus irmãos? Sentai-vos por um minutinho só. Glória a Deus. Pastora Lu, tem mais algum recadinho? Falei do chá já, ok? Graças a Deus. Oh, como é bom ouvir a palavra de Deus e melhor ainda praticar o que nós ouvimos. Senhor, eu quero agora encerrar, partindo para o encerramento, orar pelos irmãos que vão contribuir nesta noite, Pai. Aqueles que têm o coraçãozinho em paz, porque nós aprendemos também no Sermão da Montanha que nós só podemos semear na sua obra quando estamos com o nosso coração em paz, não devendo nada a ninguém que não seja o amor. Por isso o Senhor recebe agora as nossas primícias, aquilo que nós vamos colocar diante do Senhor, a fim de que se cumpra em nós a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se alguém for contribuir, dá um sinalzinho ali pro Rony, ele já vai com a salva. Glória a Deus. A irmã Lígia pede oração para ela que está com dor nos joelhos. A irmã Lígia, chegue cá, vamos encerrar orando. Caso tenha mais alguém que não está bem de saúde, pode se aproximar aqui, que nós vamos ungir em nome de Jesus e orar. Já falamos do encerramento da campanha. E também amanhã, né, vai ter a carne no tacho. Para os irmãos que quiserem, né, estar conosco depois da campanha. Aí o irmão Juninho vai colocar no grupo dos varões lá, que a gente vai trazer. Ok? Carne no tacho com pãozinho, a gente alimenta o espírito, alimenta o nosso físico e vamos abençoados embora. Olha só, pedido de oração. Essas pessoas não estão bem de saúde. Vamos ungir porque é bíblico. Irmãos, a Bíblia não manda ungir umbrais com isso aqui, com óleo. A Bíblia não manda ungir carro com óleo. A Bíblia diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os pastores, os presbíteros, unja com óleo. E a oração da fé, não é o óleo que vai curar, mas é a oração da fé curará. Irmã Cícera, chega aqui por gentileza. Vou ungir as mãos da senhora, esfrega uma na outra e coloque nos joelhos, as suas mãos no joelho da irmã. Isso, vamos estar em pé. Pastor, como é que essas pessoas serão curadas? Ora, Jesus é o mesmo. Mas pastor, como é que Jesus vai atender a minha intercessão? Simples, se colocando no lugar de cada um. É gostoso sentir dor no joelho? Não é. Cada um aqui está passando um probleminha. E não é bom quando mexe com o nosso físico. Por isso nós vamos criar uma empatia para com eles. E nós vamos amar, porque através do amor Jesus opera. Pai, em nome de Jesus Cristo, é no seu nome. Repreendemos agora, Senhor, toda inflamação nos ossos, infecção no nervo. Em nome do Senhor Jesus, faz um check-up, Senhor, dos pés ao alto da cabeça. Da mesma forma na vida do teu filho Diego, Senhor. E também da Tamires, ó Pai. Algo que mexeu com o físico deles, ó Deus. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso Deus que nos sara. Então, em nome do Senhor Jesus,
toda enfermidade agora. Não é um pedido, é uma ordem. Podem ir embora agora, em nome de Jesus. E esses irmãos irão contar o testemunho para a glória do Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, despede o teu povo, Senhor, debaixo dessa palavra. Pai, foram os cultos de doutrina nesses últimos dias, mas é muito bom, Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor porque a igreja é uma igreja obediente, uma igreja que te teme, ó Pai. E nós estamos aqui, Senhor, não estamos brincando com o Evangelho, muito menos mercadejando o Evangelho, mas estamos pregando o Evangelho para sermos salvos, o Evangelho do Reino. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós agora e sempre. Amém. Irmãos, um minutinho só. Foi falado no final, depois nós vamos ter amanhã pós-culto, um negócio, um comes e bebes. Alguém diz, eu ia vir na oração, mas nem vou vir então, porque vai ter isso aí, eu não tenho recurso. Irmão, onde come um, come mil. É a mesma coisa. Pai, abençoe esses alimentos, damos graça e vai sobrar para as irmãs levar de mistura na marmita. Pronto. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.